justamente o tema, a gente iniciar a criança no Evangelho. Então que essa terça-feira, 4 de junho, a gente possa discorrer bem esse tema, para a gente sair daqui bem convencido qual é o nosso papel, como tão bem foi colocado aqui, as nossas obrigações aqui dentro dessa existência, dentro dessa encarnação. A gente continua estudando o Evangelho de Jesus em suas diversas obras, né, dentro do Espírito de verdade, dentro do que Jesus falou em João 28. Né, eu vos enviarei o Espírito de verdade, que vos vai esclarecer tudo isso que eu falo agora e vocês não estão podendo entender. Beth não foi no terço hoje. Né, então, Jesus já naquela época já sabia que a gente não tinha condição de entender tudo, então ele mandou várias obras para a gente. A doutrina espírita é o grande trabalho, né, dessa obra do Espírito de verdade. Mas, iniciando a criança no conhecimento do Evangelho, o culto no lar, a utilização desses livros é extremamente importante, né? Eu me lembro que a primeira vez que a minha nora foi fazer o culto do lar lá em casa, ela falou: caramba, o Lucas faz igualzinho a você. Quer dizer, ele já fazia o culto no lar na faculdade, lá em Seropédica, e ela falou: o Lucas faz igualzinho a você. Quer dizer, graças a Deus foi um exemplo bom, né, meu pai? Pelo menos no culto do lar ele seguiu. Né? E a nossa necessidade urgente de reforma íntima. Nós não somos mais os mesmos seres que atiramos pedras nos judeus, nos cristãos, né? Não somos mais aqueles judeus, aquele povo que estava iniciando. Nós somos pessoas bem mais esclarecidas hoje em dia, e essa reforma íntima, para enfrentarmos o desafio, é muito importante. E o nosso pai falou numa senzala assim: nós emanamos energias com os nossos pensamentos. Isso não é mais... Todo mundo sabe que hoje em dia a gente tem que pensar muito bem, né? Melhor gerar energias positivas, utilizar o fluido cósmico universal, essa matéria-prima abundante no universo, disponível para a gente, manipulável através do nosso pensamento, e que a gente pode transformar em qualquer coisa, para materializar os nossos pensamentos. Então, essas terças-feiras nos propiciam que a gente possa, na doutrina, trazer a ciência do bem pensar, de pensar bem, para que, consciente ou inconscientemente, a gente possa gerar boas energias. Porque a gente vai gerar, não resta dúvida, né? Mas essa doutrina vem nos trazer a ciência do bem pensar. Caramba, eu não posso mais pensar da forma desorganizada que eu pensava antigamente. Nosso pai também falou numa gira de... Estava mexendo nos meus papéis lá na minha pilha de papel, achei uma coisa que o pai falou na gira de Exu de 2016, era assim: é mais fácil a conquista, e falou hoje de novo, é mais fácil a conquista para quem é feliz, arrumar uma maneira de ser feliz, de se sentir bem e prazer dentro daquilo que a gente faz. Então isso não resta dúvida. A doutrina vem nos trazer a ciência do bem agir, porque tudo que nós fazemos tem um objetivo final, que é Deus. E se a gente não age bem, porque eu não gosto do Roberto, ou estou de picuinha com ele, eu estou de picuinha com quem? Com a minha tarefa, com a minha obrigação. E a minha obrigação, o Roberto faz parte dela, mas a minha obrigação é com uma energia maior. Então, esse relacionamento, se eu deixar estragar a minha tarefa, não fizer ela com felicidade, me sentindo bem, eu estou prejudicando a minha existência, estou prejudicando a minha conexão com essa força maior.
E na feijoada, eu gravei o que o Pai Miguel falou e depois fui tirando as pérolas que ele falou. Cada momento que vivemos deve ser um momento de rogativa ao Pai. Então, a doutrina vem nos trazer a importância dessa vida integral. A gente não pode simplesmente, em um dado momento da nossa vida, querer achar que a gente não está conectado com a espiritualidade superior, que a gente não está conectado com uma força maior. Não é assim que funciona. Nós estamos sempre conectados. Então, cada momento realmente deve ser um momento de rogativa ao Pai. Então, é difícil a gente entender isso na sua totalidade, porque às vezes a gente acha que fazer uma atividade braçal não é estar conectado, né, com o Pai, e tudo que a gente faz está conectado. Então, a importância dessa doutrina às terças-feiras. O Pai Miguel falou também na feijoada, que nossas palavras sejam sempre rogativas ao Pai. Né? Olha que coisa difícil, né? Naquele momento difícil, você ter que responder com o coração e a garganta louca para falar uma besteira, saber que a gente tem que fazer uma rogativa ao Pai, que a nossa resposta tem que ser uma resposta digna de uma prece, digna de uma oração. É isso que o nosso irmão merece. Né? Do mesmo jeito que às vezes a gente pede por uma dificuldade, a gente pode até educar através de uma... Mesmo com a dificuldade, a gente pode educar. A gente pode sempre lembrar que atrás de quem quer que estejamos falando, tem o nosso Pai ali. Pai Miguel falou também, temos um grande compromisso com Deus de evoluir. O Pai falou que tem gente que é só expiação, não tem mais prova. O cara já veio no corpo jogado ali e não vai poder fazer nada. Mas ele não pode evoluir? Pode. Se ele se revoltar, ele não vai evoluir. Se ele aceitar, ele está evoluindo mesmo sendo uma imposição, sendo uma coisa que foi colocada por ele impositivamente. Você vai vir desse jeito. E acreditem, não aparece sempre uma pessoa boazinha para cuidar daquela pessoa que não consegue fazer nada? Quer dizer, mesmo sendo uma expiação, a gente sempre pede que a nossa expiação seja facilitada através de uma prova de uma outra pessoa que tem que cuidar de alguém para pagar, e a gente vai se associando. Então existe sempre muita misericórdia em tudo aquilo que Deus faz. E falou também na feijoada, aquele que agradece sempre tem no seu caminho a oportunidade de continuidade de receber aquilo que a natureza dá. Olha só que coisa profunda, que assim na hora que o Pai Miguel está fazendo a oração, a gente nem percebe muito, às vezes o tumulto, gente andando, mas se a gente para ouvir a gravação, a gente vê. A abundância mais a gratidão gera continuidade de prosperidade. Se a gente para no nosso dia a dia para agradecer todas as bênçãos que a gente recebe, aquele que agradece sempre tem no seu caminho a oportunidade de continuidade. Nós estamos alimentando a nossa boa sorte, estamos alimentando aquela coisa boa que a gente tem, e estamos dando continuidade para que a natureza seja abundante permanentemente com a gente. Então, que coisa profunda e bonita, né? E a Mãe Bel falou, toda vez que eu estudo, percebo quanto já evoluí. Aquele negócio da mais-valia, a gente tem que dar o nosso valor também. Toda terça-feira que a gente vem aqui, que a gente se esforça, que a gente aprende uma coisinha, e na outra terça-feira a gente ouve aquilo de novo e fala, caramba, eu já não faço mais aquilo. E é o que a gente sempre ouve aqui, que o nosso Pai sempre nos diz, que bom que hoje faço diferente, porque tive uma bússola. Então, esses nossos encontros aqui, essas nossas terça-feiradas, né, como dizem os nossos queridos amigos, são realmente uma bússola que vão nos direcionar em direção a uma coisa melhor. E o Rômulo, que também faz estudo aqui,
ele estava falando da caridade. A gente sabe que o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. E ele fez um estudo aqui que eu achei maravilhoso, e eu achei de novo o papelzinho dele e trouxe. A caridade, na verdade, é a gente estudar, é a gente trabalhar, é a gente servir. São os pilares da caridade. Então, se eu trabalho direito, se eu estudo, se eu busco me melhorar, né, para a sobrevivência do meu espírito, eu estou e sirvo no intuito de ajudar o próximo a assumir a parte dele, não de querer fazer por ele, eu estou praticando a caridade. Opa! E Pai Miguel falou no Acesal, e o Pai Luiz falou hoje de novo. O grande desafio é dominar o animal dentro da gente. A gente ainda tem esses impulsos, esses momentos de desarmonia que a gente tem que saber dominar. E eu trouxe até uma fitinha aqui. Aqui está o espírito, né, o médium, trabalhando com um espírito difícil e bate na mesa. Eu posso! Aquele espírito bem rebelde, que quer dizer arrogante, que é mais forte que a gente. Aí chega o doutrinador, o chefe do trabalho, né, o médium que comanda o trabalho, fala: o médium tem que se educar. Aí a gente sempre tem uma desculpa, né? Não, é que eu sou inconsciente, eu não sei. Aí quando a gente vai para casa, cadê o meu jantar? Quer dizer, é uma continuidade. A gente tem que entender isso, que esses momentos, né? A gente tem que realmente entender que é um processo de evolução, que a gente tem que buscar essa reforma íntima que vai servir e vai trabalhar em todos os momentos, em todas as casas que a gente tiver. E eu não canso, né? O Espírito de Verdade, Paris 1860, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Pai Miguel falou que a gente tem que realmente amar, tem que se instruir em alinhamento com a lei divina. E hoje a gente vai falar da educação infantil. O objetivo hoje é entendermos que nós temos um compromisso, né? A Cleo tem um compromisso com a minha filhada ali, de dar uma orientação espiritual, o Carlinho, porque isso é uma coisa que nos cabe, né? Nós todos, essa palestra tem que ser da Moniquinha, né? Que é a grande educadora infantil, né? Que se aproxima das crianças, que traz ela para perto dela. Pode ser um momento assim de dificuldade, mas daqui a pouco a criança já está ali, ela está ensinando. É um grande exemplo dessa educação infantil, de trazer a criança para a comunidade, para o que está acontecendo, para o que está vendo ali, né? Você que tem filhinhos sabe desse grande exemplo que a gente tem aqui. E a gente vai falar um pouco sobre a Alvorada Cristã, de Neio Lúcio. Esse livrinho aqui tem na biblioteca, e esse livro eu comprei só para esse estudo, mas eu já vou deixar na biblioteca também, então se alguém interessar, e a gente vai falar um pouco sobre ele. E o tema que a Ana Maria pediu para que eu abordasse foi iniciando a criança no conhecimento do Evangelho. Então, a criança, ela precisa de uma orientação inicial. A gente sabe que até os 12, 13 anos ali, a gente ainda consegue moldar a criança. A partir dali, ela vai agir por conta própria. Para você incutir as coisas por palavras, por falar, vai ser muito difícil. Vai ser mais o exemplo mesmo que vai transformar a partir daí. Então, Neio Lúcio, autor de vários livros, é companheiro de Emmanuel do lado de lá. Então, uma sinopse desse livro. Por meio de pequenos contos e crônicas, o espírito Neio Lúcio estimula crianças e jovens a cuidar da mente contra sentimentos como raiva, o desânimo e outras fraquezas da alma, buscando sempre o trabalho no bem e o crescimento moral de cada um. É tipo um fonte viva, mas voltado àquelas noções bem básicas de lidar com a criança. E
e agora meu filho já está com 27 anos, né? Mas quando eu ia lendo alguma história, eu ficava pensando, caramba, se eu estivesse contando para o Lucas, eu ia focar esse detalhe, ia focar aquele outro. Então, é um livro muito, muito, muito bem elaborado para a atividade infantil de educação. Então, o Ney Lúcio aqui. Bem, só tinha essa foto dele na internet, então era 1930 e pouco, né? Então... Eu nem imaginava que era assim, eu era uma pessoa bem mais jovem. Com psicografias de Francisco Cândido Xavier, as mensagens do autor espiritual contribuem para o futuro da infância e da juventude, apresentando noções de justiça, bom senso, autovigilância. A gente, no final, eu e a minha parceira vamos contar uma historinha aqui e vocês vão ver que é uma historiazinha realmente para falar disso, de justiça, de bom senso, de autovigilância. Além de instigar o desenvolvimento da personalidade, a construção de uma alvorada sublime de amor, paz para um mundo regenerado e muito mais feliz. Então, na historinha do final, vocês vão ver como ele alcança todos esses objetivos. Então, Alvorada Cristã é o livro, né? E Emmanuel faz a primeira página desse livro, né? E eu vou ler só essa partezinha que Emmanuel fala. As páginas de Ney Lúcio, consagradas à mente juvenil em todos os padrões da experiência física, são, em verdade, valioso curso de iluminação espiritual. Então é aquela luz, aquele empurrão que a criança precisa quando está começando a ser educada no Evangelho, espiritualizada. Eu me lembro que eu tinha um livro espírita, que era Vida Longa para Zé Mutreta. Era um livrozinho que contava de uma formiga, que as outras todas trabalhavam, e ela ficava na moleza, não queria nada, aí veio o tamanduá e comeu ela. Ela foi para o plano espiritual. Aí eu contava essa história ininterruptamente para o meu filho. Às vezes ele pediu para eu ler 3 vezes para ele. Aí, muitos anos depois, eu achei o livro. Aí falei, Lucas, olha aqui o livro. Você lembra desse livro? Não. Aí eu falei, como você não lembra? Aí depois ele, não, acho que eu lembro. Era de uma formiga que eu também falei, esse mesmo. Sementeira de princípios renovadores. Aqui encontramos avançadas noções de justiça, bondade, para a elevação da vida. Então, se a gente quer dar uma noção disso tudo, a gente tem nas obras espíritas, a gente pode se fortalecer nelas para conseguir tudo isso. E a luta terrestre em seus fundamentos, ainda mesmo considerados no setor expiatório, resume-se na obra educativa para a eternidade. Então é uma obra que realmente, se colocada em prática, se a gente estimular as nossas crianças, os nossos sobrinhos, os nossos filhos, os nossos amigos, né, nesse método de ensino através da leitura do livro espírita, a gente vai obter resultados muito bons. E Emmanuel continua. A instrução é, sem dúvida, a milagrosa alavanca do progresso. E de ensinar. Aí vem a página aí de ensinar, né? Para a gente ver como ajuda, né? Aí abriu a capa. Vai pegar outra mensagem, assim, 2 páginas. Vou ler essa, não, eu vou abrir. Fidelidade, eu li essa daqui, então eu vou abrir essa página. Vou ler essa, né? E vem Jesus dizendo a importância de você ensinar, de você usar os seus talentos nessa linha da educação infantil. Sem ela, preservaria a mente humana nos resvaladouros da ignorância, confinada à miséria e à ociosidade, à indigência e ao infortúnio, através da delinquência na praça pública e da correção na penitenciária. O que o pai acabou de falar? A gente vê muito aí hoje. Um exemplo, tudo isso que o pai falou. Eu já estava até meio preocupado. Falei, não vai sobrar nada para mim. E aquele velho, né? A criança precisa disso. A criança nasce... Deus não cria gente simples e ignorante. Apesar do espírito ser velho, a gente tem tendências de encarnações que a gente foi muito mal.
de encarnações que a gente foi muito bem. Então a gente precisa desse empurrão para escolher o lado certo. Mas não basta esclarecer a inteligência. Repetiremos ainda e sempre. É imprescindível aperfeiçoar o coração nos caminhos do bem. Então, a gente tem que realmente dar o exemplo e dizer para a criança o que é o bem. Se o espírito dela for muito recluso ainda, muito duro, ela pode até escolher o lado, uma seta que não seja muito boa. Mas a gente cumpriu a nossa parte e fez o melhor que a gente podia. E aqui, Emmanuel dá vários exemplos de pessoas que foram ícones na humanidade, né, que foram inteligentíssimas, mas que não tinham esse lado moralizado. Nero, o tirano, era discípulo de Sêneca, que a gente sabe que foi um dos maiores filósofos que já passou na Terra. Tito, o príncipe admirável, que costumava dizer: perdi meu dia, quando à noite eu alcançava assim algum gesto excepcional de bondade, mandou massacrar mais de 10.000 israelitas doentes, abatidos e mutilados depois de arruinar Jerusalém. Então, ele, mesmo querendo fazer alguma coisa de bom no fim do dia, ele tinha um outro conceito de moralidade. Esse não é da minha casa, então eu passo o cerol. Marco Aurélio, imperador virtuoso e sábio, consentiu no morticínio de cristãos indefesos. Eram pessoas as mais cultas da sua época. Loyola e Marat. Inácio de Loyola, maravilhosamente bem intencionado, tinha o cérebro cheio de letras quando incentivou a perseguição religiosa e matou um monte de gente nessa perseguição. Marat, o demagogo sanguinário, era jornalista de mérito intelectual de renome. Todos os fazedores de guerra, ditadores e revolucionários antigos e modernos, foram incubados no convívio de professores ilustres, de páginas científicas, de livros técnicos ou de universidades famosas. Oportunidade boa para evoluir. Né? Tinham todo o conhecimento, às vezes, né? mas quando ele era criança ninguém parou para ler a Alvorada Cristã com eles. Então, alguns conceitos básicos para nortear as nossas decisões ficavam muito científicas ali, muito no o que era melhor para o momento, sem ter uma moralidade cristã por trás para orientá-lo. Mas iam à igreja, né? E sem contar que Inácio de Loyola era da igreja, era padre. E Emmanuel continua: a razão sem luz pode transformar-se em simples cálculo. É aquilo, não, tem 100.000 caras aqui doentes, vou gastar maior grana para cuidar deles? É um cálculo simples. Instrução e ciência são portas de acesso à educação e à sabedoria, mas não à moralidade. Quem apenas conhece, nem sempre sabe. Então, minha família tem muitos cientistas, são pessoas extremamente científicas e não sabem nada. Eu posso dizer, caramba, esse cara tem estudou muito, pós-doutorados na Alemanha, em tudo quanto lugar, e você vê que espiritualmente o cara é uma besta, não sabe nada. Eu falo, caramba, e vai à igreja todo dia. Eu falei, como é que pode? A cultura do espírito vai mais longe, ajuda o homem a converter-se em santuário vivo, através do qual se irradia o poder soberano e misericordioso. Então, aquilo que o Pai Miguel fala, né? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, mas se isso aqui não tiver em alinhamento com a lei divina, dá problema. E Emmanuel nos fala também: necessário, pois, semear pensamentos enobrecedores e santificantes, amparando a mente que recomeça a lição de aprimoramento individual. Então a pessoa está reencarnando, ela está recomeçando. Então é obrigação nossa, realmente, iniciar todas as pessoas, todas essas crianças no Evangelho. Esquecer a infância e a juventude será desprezar o futuro delas. Né? Porque a gente sabe que a pessoa pode ter todo o conhecimento, isso não vai impedir com que ela sofra muito ao desencarnar.
Então, finalizando, antes da historinha, regozijando-nos assim com a tarefa do amigo que nos doou estas páginas cheias de sentimento fraternal e idealismo superior. Saudamos, em companhia dele, a alvorada sublime de amor e paz, que resplandece com Jesus para a terra de amanhã, regenerada e feliz. Então, ó, em 1948, Emmanuel fez a página de abertura desse livro. Então, esse é a mensagem. A gente vai ler a historinha aqui agora. É o item 25 dessa página, chamada A Falsa Mendiga. A nossa irmã Michele vai me ajudar aqui. A gente vai fazer um teatrinho aqui da história. Então, a falsa mendiga. Zezélia pedia esmolas havia muitos anos. Não era tão doente que não pudesse trabalhar. E eu botei em negrito os conceitos que a página traz, que dá para a gente trabalhar com a criança muito bem. Não era tão doente que não pudesse trabalhar, produzindo algo de útil, mas não se animava a enfrentar qualquer disciplina de serviço. Esmola, pelo amor de Deus, clamava o dia inteiro, dirigindo-se aos transeuntes, sentada à porta de um imundo telheiro. De quando em quando, pessoas amigas, depois de lhe darem um níquel, aconselhavam: Zezélia, você não poderia plantar algum milho? Não posso. Respondia logo: Zezélia, quem sabe você poderia beneficiar alguns quilos de café? Quem sou eu, meu filho? Não tenho forças. Não desejaria lavar roupa e ganhar algum dinheiro? Indagavam damas bondosas. Nem pensar nisso, não aguento. Zezélia, vamos vender flores. Convidava alguns jovens que se compadeciam dela. Não posso andar, minhas filhas, exclamava suspirando. E bordado, Zezélia? Interrogava a vizinha prestativa. Você tem mãos livres. A agulha é uma boa companheira. Quem sabe poderá ajudar-nos. Receberá compensadora remuneração. Não tenho os dedos seguros, informava a teimosa, e falta-me suficiente energia. Não posso, minha senhora. E assim Zezélia vivia prostrada, sem ânimo, sem alegria. Afirmava sentir dores por toda a parte do corpo. Dava notícia da tosse, da tonteira e do resfriado com longas palavras que raras pessoas dispunham de tempo para ouvir. Além das lamentações contínuas, clamava que não bebia café por falta de açúcar, que não almoçara por não dispor de alimentação. Tanto pediu, chorou e se queixou Zezélia que, em certa manhã, foi encontrada morta e a caridade pública enterrou-lhe o corpo com muita piedade. Todos os vizinhos e conhecidos julgavam que a alma de Zezélia fora diretamente para o céu. Entretanto, não foi assim. Ela acordou no meio de um campo muito escuro e muito frio. Achava-se sem ninguém e gritou aflita pelo socorro de Deus. Depois de muito tempo, um anjo apareceu e disse-lhe bondoso: Zezélia, que deseja você? Ah, observou muito vaidosa. Já sou conhecida na casa celestial. Há muito tempo, informou o emissário compadecido. A velha começou a chorar e rogou em pranto: Tenho sofrido muito, muito. Quero o amparo do alto. Mas ouça, esclareceu o mensageiro, o auxílio divino é para quem trabalha. Quem não planta, nada tem a colher. Você não cavou a terra, não cuidou de plantas, não ajudou os animais, não fiou algodão,
chão, não teceu fios, não costurou o pano, não aparou crianças, não fez pão, não lavou roupa, não varreu a casa, não cuidou de flores, não tratou nem mesmo de sua saúde, de seu corpo, como pretende receber bênçãos de cima? A infeliz observou então. Nada podia fazer. Eu era mendiga. O anjo, contudo, replicou: não, Zezélia, você não era mendiga, você foi simplesmente preguiçosa. Quando aprender a trabalhar, chame por nós e receberá o socorro celeste. Cerrou-se-lhe os olhos, o horizonte de luz. Às escuras, Zezélia voltou para a terra, a fim de renovar-se. Então voltou para reencarnar e tentar tudo de novo. Que Deus nos abençoe e que esta semana possamos refletir e aplicar tudo isso que aprendemos na doutrina. Que sinceramente possamos ter uma semana de muita paz. E, como eu adoro o Pai Miguel, eu sempre lembro que foi aberto um portal no mundo para dar sustentação aos espíritos de luz. E ele pede que nós rezemos uma vez por dia para a paz mundial. Obrigado.